Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar uma dica para vocês sobre o vazamento de um molde de prótese do tipo protocolo em relação ao posicionamento dos análogos. Como vocês podem ver, já está um análogo posicionado aqui, ok? Mas eu chamo a atenção em referência a este lado aqui, ó, este componente aqui, tá? A profundidade, né, que ele se encontra dentro do molde. No dia a dia, qual a dificuldade que a gente encontra? O posicionamento do análogo. Por quê? No momento que a gente vai levar o análogo ao encontro do transferente para posicioná-lo, o que acontece? Olha só a dificuldade, né? Para encaixar, certo? Qual que é a outra solução? Usarmos a pinça, uma pinça e prendê-lo no análogo e levá-lo em posição. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba perdendo a pinça, estragando a pinça, por quê? Pelo diâmetro dos análogos, né? Costuma ser um diâmetro um pouco amplo e dificulta, né, o prender da pinça para poder levá-lo em posição. Então, o que eu chamo detalhe para vocês? Neste análogo aqui, ó, este modelo de análogo. Que ele contém aqui uma rosca interna, tá? Vou mostrar para vocês. Olha só, uma rosca interna. Além de servir para retenção do gesso, né, no momento do vazamento, essa rosca é interessante para posicioná-lo análogo no molde. Como assim? Temos aqui um parafuso, tá? Do HE, né? Certo? HE 4.1. O que fazemos então? Pegamos o análogo e naquela rosca a gente parafusa o transferente, ok? Olha só. E agora facilita muito, porque houve um prolongamento, uma haste, facilitando no quê? No posicionamento do análogo no molde. Poderia usar a pinça e travar aqui, ficaria mais fácil pelo diâmetro do parafuso? Sim, ficaria, tá? Mas agora a gente leva em posição, tá? Vai com a chave e começa a parafusar. Olha só, que bacana. Com cuidado, para que a gente não desloque, né, o transferente lá dentro da moldagem. Olha só. Adaptação, tá? Do análogo na moldagem, ok? E agora é só soltar o parafuso. Olha só. Sem esforço algum. A rosca é inversamente ao parafusamento, né, do análogo no molde, tá? E fica bem simples e fácil, tá? Ok? Essa é uma dica. Outra dica importante também, questão, né, do vazamento do molde. O posicionamento do análogo em relação ao material de moldagem. Olha só, temos outro molde de prótese do tipo protocolo. Mesmo que esse análogo contenha um chanfro, tá? Para distanciar o posicionamento dele em relação ao molde, olha só como ele está intimamente em contato com esse material. Vai prejudicar no vazamento da gengiva artificial e também em relação ao gesso entrar em contato, né, e fazendo com que ele fique bem adaptado e prendendo o análogo, né? Isso vai dificultar, pois toda essa face vestibular do análogo vai estar exposta, podendo ocorrer a soltura do análogo do gesso e posteriormente influenciando no resultado final, né, do teu trabalho em relação à adaptação da estrutura, enfim, tá certo? Então aqui eu vou soltar
o análogo. Olha só. Para vocês verem como está o transferente em relação ao silicone, tá? Molde, tá? Ok. Então, o que podemos fazer que facilita? Cortar um pouco desse silicone, tá? Fazendo o quê? Criando um espaço para que podemos vazar o gesso. Sendo assim, conseguimos, né, uma previsibilidade do trabalho em relação a possível falha, tá? Criamos então um espaço somente naquela região, né, do diâmetro do análogo, tá? Olha só. Ok. Olha só. Vamos testar? De novo aquele detalhe do parafuso, que vai facilitar, tá? Em relação a esse tipo de análogo. Então é interessante esse tipo de análogo, ok? Olha só. Preso. Vamos lá conferir? Olha como fica fácil de levar o análogo em posição. E agora, a gente pode até observar o lado que está chanfrado. O chanfro a gente coloca para vestibular e para ganharmos mais espaço, exatamente onde fizemos o recorte do silicone. Tá? Vou prender aqui, tá? Para a gente analisar essa situação. Olha só. Criamos um espaço. Olha só. Porém, ainda faltou recortar um pouco mais essa região, tá? E é isso que eu vou fazer. Mesmo com o análogo posicionado, agora facilita esse recorte, tá joia? Olha só. Recortado, tá? Vou limpar. Agora sim, facilita, né, o vazamento tanto da gengiva artificial, tá, quanto do gesso. Ok? Espero que tenham gostado da dica. Obrigado.